A ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 11, a oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E diz-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite, e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-los dar. Digo-vos que ainda que não se levante para dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. Assim, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guarda. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. A rainha do sul se levantará do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Para os que entram, vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso.
Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como também a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo, do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem te fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola o que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a ruda e toda a hortaliça, contudo desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como a sepultura que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo os doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. Ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregai os homens com carga difícil de transportar, mas vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas que os vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consistis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vos edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos, lhes mandarei, contudo, eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entraste, e impediste os que entravam. E dizendo-lhe ele isto, começaram a escribas os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar a sua boca alguma coisa para o acusarem.